Vamos abrir, amados irmãos, queridos amigos, mais uma vez a palavra do Senhor nesta noite. Eu quero convidá-los ao livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Acompanhe esta leitura nos versos 3 a 16. Evangelho de Mateus, o capítulo é o 5, e os versos serão dos versos 3 a 16. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que a encontram, se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, que maravilha, Senhor, estarmos neste lugar, que alegria, que gozo para a nossa alma, neste dia precioso, o dia do Senhor, estarmos reunidos como parte da comunidade do pacto, da comunidade da aliança, como famílias da aliança, como indivíduos, cidadãos do reino, e então termos feito o que fizemos aqui em Tua presença, confessando nossos pecados, nos colocando diante do Senhor, nos levantando e cantando louvores, nos consagrando a Ti com as palavras e as verdades da nossa fé. Agora, Pai Santo, silencia o nosso coração e aguça, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso cognitivo, para que possamos receber a Tua palavra com avidez, com desejo, e que possamos então, através dela, sendo recebida, sermos transformados como já oramos aqui. Dá-nos olhos, dá-nos ouvidos e dá-nos coração. É a nossa humilde oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é uma alegria poder ler Mateus mais uma vez, tendo já feito as introduções necessárias e as ligações das questões, anteriores, de maneira que já ficamos à vontade para avançarmos naquilo que vai ser um sermão ou uma pregação sobre a natureza do cidadão do reino. Já é o conteúdo propriamente dito do sermão do reino, este que é o primeiro sermão do reino, uma vez que já temos sabido até aqui que Mateus coloca pelo menos 5 sermões sobre o reino no seu livro, e aí ele faz então, ele entremeia, ele coloca entre estes sermões várias ações, várias respostas, vários acontecimentos até de milagres do Senhor Jesus. Portanto, nós temos um evangelho que não apenas está narrando uma biografia, mas está falando de um ministério, e está falando desse ministério totalmente ligado às verdades anteriores do Antigo Testamento, às alianças, como nós vimos, tanto de Davi quanto outras alianças. E nós chegamos então no capítulo 5, verso 3, e já sabemos também
que este sermão, ele começa no capítulo 4, verso 23. Aqui eu quero que você perceba isto, porque nem todos sabem. Mateus alistou 5 sermões neste livro, e este especificamente, o primeiro sermão do reino, ele começa no capítulo 4, ele tem uma introdução necessária, no verso 23, e ele segue até o capítulo 8, verso 1. Você vai dizer, bem, a gente pensava apenas no capítulo 5, 6 e 7. Sim, mais ou menos o miolo do sermão, mas ele completo, ele está no capítulo 4, verso 23, e ele termina no capítulo 8, verso 1. Ele começa com o Senhor Jesus, de fato, pregando sobre o reino, e logo em seguida Mateus nos diz que ele subiu ao monte, e ele termina no capítulo 8, verso 1, com Mateus dizendo, ora, descendo ele do monte. Então eu não posso terminar no capítulo 7, porque senão o Senhor Jesus, com todo respeito, ficaria no monte. Mateus traz-nos a informação que ele desceu do monte. Ele curava, ele pregava, ele ensinava e ele curava. E ele então subiu ao monte. Depois de ele ter proferido estas palavras, ele desceu. Aí termina o sermão, quando Mateus diz que ele desceu. Termina, digo, a narrativa do sermão. É importante também pensar no capítulo 8, verso 1, porque logo imediatamente a esta descida ele começa a fazer as curas, aquilo que nós encontramos no capítulo 4, verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando. Então há 3 descrições do Senhor Jesus na introdução deste sermão, e ela também é estrutural. Mateus está falando, eu vou colocar o sermão, e logo imediatamente eu também vou colocar as curas, que neste evangelho, especificamente, depois do sermão, elas têm a finalidade de autenticar a autoridade do mestre. Por isso Mateus diz no capítulo 8, verso 1, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que, aí a primeira cura, um leproso. Verso 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama. Segunda cura. Então a ideia é, ele é o mestre que vai pregar sobre o reino. Ele é o rei que está presente, que está anunciando a chegada do reino prometido. E ele está pregando o sermão do reino. E é possível que a maioria de nós não tenhamos ouvido nenhuma mensagem sobre o reino. O evangelho está desassociado do reino, e para Mateus não há essa desassociação, pelo contrário, Mateus especifica a natureza do reino, o que é o reino, como esse reino está, quem é do reino, quem não é do reino, e então ele está com isto pregando o evangelho do reino. E aí eu quero muito pedir, não deixe de examinar, de pensar, de procurar saber o que é este evangelho do reino. E aí então, colocando o início e o final, tanto no capítulo 4, verso 23, como dito, e o capítulo 8, verso 1, nós entramos aqui no conteúdo propriamente dito. E por que a leitura do 3 ao 16? Porque nós estamos acostumados a fazer esta divisão que nos impede de ver a primeira parte desse sermão. O Senhor Jesus passou boa parte da sua pregação inicial falando sobre a natureza do cidadão do reino, que é o título do sermão de hoje. E ele não poderia falar as outras coisas sem antes explicar, colocar, afirmar a respeito da natureza do cidadão do reino. Existe um rei, está presente. Existe um reino e existem pessoas neste reino chamadas de cidadão do reino. Qual é o caráter destas pessoas? Em que elas se transformaram? Em que elas foram transformadas? Como é ser um cidadão do reino? Por isso é maravilhoso ler este sermão e olhar para nós, especialmente para nós. Eu sou um cidadão do reino, eu tenho estas características, a minha natureza ela foi mexida, ou eu estou apenas na periferia do reino, permitam-me, na igreja, numa religiosidade, em alguns momentos culticos, eu sou cidadão do reino. O Senhor Jesus passa então a uma descrição que nós chamamos de aspectos gerais
neste verso 3, sobre a natureza do cidadão do reino, tá bom? Então vai do verso 3 ao 16, não faça divisão. Quando ele está dizendo, vós sois o sal da terra, ele está tratando de quê? Caráter da natureza, ou digo, a natureza do caráter do cidadão do reino. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, de que ele está falando? Da mesma coisa. Quando ele diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, do que ele está falando? Da natureza do cidadão do reino. Então não pode haver interrupção aqui. É somente no verso 17 que a interrupção acontece, ou melhor, que a mudança. Ele sai da descrição do caráter, da natureza do cidadão do reino, e ele passa no verso 17 até o final do sermão a falar sobre o modo de viver do cidadão do reino. Que sermão maravilhoso! Como ele precisa ser lido, como ele precisa ser estudado, obedecendo de fato a sua estrutura, como ele precisa ser visto naquilo que ele é, não naquilo que eu quero que ele seja, não naquilo que nós estamos pegando ele e usando ele para todas as coisas. A partir do verso 17, eu estou dizendo, deste capítulo 5, ele passa a dizer que o cidadão do reino, sendo o que ele é, porque ele é desse jeito agora, porque ele sofreu estas transformações maravilhosas, então ele pode viver assim, se relacionando com a lei. Então ele pode pensar no homicídio diferente. Matar para ele não é apenas tirar a vida de uma pessoa física, mas é odiar. Isso ganha uma dimensão mais profunda, porque ele é cidadão do reino, e pelo que aconteceu com ele, ele pode olhar para o adultério de uma maneira diferente. Não é apenas consumar, mas é também agasalhar no coração, é para além apenas do ato físico. Ele pode, porque é cidadão do reino, ter uma palavra que é palavra de Deus, digo, palavra de homem, palavra firme. Ele não vai atrás de falar aquilo e negar. Então, vai ser descrito como vive este cidadão do reino. Isto desde o capítulo 5 até o capítulo 7, verso 27, até que venha a conclusão lá. Portanto, o sermão no seu conteúdo está dividido numa primeira parte. Qual é a primeira parte? Verso 3 ao 16. Quem é o cidadão do reino? O que é um crente? Como nós podemos saber genuinamente o que é um crente? O Senhor Jesus vai descrevê-lo. E depois, como ele vive? Como ele deve viver? Como de fato o cidadão do reino tem a capacitação de poder viver de uma maneira distinta dos demais que não estão no reino, que não são cidadãos do reino, que não foram feitos do reino. Ora, o reino não é para todos, digo, de todos. Nicodemos vai chegar lá e ele é um mestre da lei, e ele vai dizer: mestre, eu sei que o Senhor Deus está contigo, porque ninguém faz o que tu fazes e tal. Ele disse: se não nascer de novo, não pode entrar no reino. Mas eu sou fariseu, sou lá da classe alta, né? A gente já até ensinou todo mundo. Ele diz: não é isso que entra no reino, não é assim que entra, tem que nascer de novo. Ele fez, portanto, uma descrição metafísica. Ele diz: o cidadão do reino, ele vai ter um encontro com um poder tão maravilhoso, tão excepcional, tão poderoso, fazer redundância, poder poderoso, que ele vai ser transformado no cidadão do reino, ele vai nascer de novo. As pessoas gostam de dizer assim: houve um acidente e tal, eu nasci de novo. É só metáfora, né? Mas o cidadão do reino, ele nasceu de novo. Ele não é mais o que ele nasceu quando ele saiu do ventre da mãe. Não é mais. Ele não é mais aquilo. Houve uma mudança extraordinária. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele nos libertou do império das trevas. Olha o que aconteceu. Não sou eu que tenho este poder. Não é a denominação, a igreja, nenhum rito religioso que tem este poder que Paulo descreve aos Colossenses no capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas. Todo mundo gosta. Eu fui liberto, pastor. Aí ele diz a segunda parte: e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então é bom ser liberto, dá para contar para todo mundo. E agora como é que tu vive? Como quem está no reino ou como continua lá na escravidão? Então a ideia da pregação é exatamente esta:
esta libertação poderosa, metafísica, para além do físico, esta libertação espiritual real, ela vai me transportar para um reino do Filho do seu amor. E aí o Senhor Jesus pregava este evangelho, o evangelho do reino. E aí ele passa então a descrever a natureza deste que foi libertado do império das trevas e que agora está transportado para o seu reino. Quem é este cidadão? Aí eu dizia então que nós podemos olhar uma unidade do verso 3 ao 16, mas ainda também fazendo uma divisão que eu já dei ela anteriormente. Quando eu vejo o capítulo 5 do 3 ao 16, eu percebo que é uma descrição geral do caráter, mas de maneira mais detalhada, esse caráter ele é descrito de 3 maneiras. Observemos, por favor. Primeiro, do verso 3 ao verso 10, ele é descrito a partir da pessoa em si. O que a pessoa se tornou em si? Essa descrição eu acabei de ler. É humilde de espírito, chora, é manso, tem fome e sede de justiça, é misericordioso, é limpo de coração, verso 9, pacificador, e verso 10, é um perseguido. Então aqui nós percebemos que ele está fazendo uma descrição do caráter em si mesmo. Nós percebemos ainda que o verso 3, ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. E o verso 10, ele diz a mesma coisa, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Ele abre e fecha, quebrando a estrutura dos demais. Bem-aventurados que choram, aqui neste aspecto do bem-aventurado dos que choram, ele traz uma descrição de qualidade, um elogio. Ele faz uma afirmação e ele faz uma promessa, mas no verso 3 não tem promessa, no verso 10 não tem promessa. Observemos essa estrutura, por favor. Verso 4, bem-aventurados que choram. Qual é a descrição? Choram. Qual é a promessa? Herdarão o reino de Deus. Olha outro, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Qual é a promessa? Serão fartos. No verso 3, bem-aventurados humildes de espírito. Qual é a promessa? Não está para o futuro, né? Porque deles é o reino de Deus. Verso 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então nós percebemos que aqui tem uma unidade que ela está descrevendo em si mesmo, em si mesmo. A segunda parte, os versos 11 e 12, é uma descrição do caráter ainda do cidadão do reino, mas esta descrição ela é em relação à reação do mundo. Quem é este cidadão do reino? Conforme a reação do mundo. Eu fui transformado em algo em mim mesmo, mas o próprio mundo, quando ele reage em relação a mim, atesta que eu sou um cidadão do reino. Observemos, bem-aventurados, verso 11, sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo. Tudo isto vai acontecer, porque a minha natureza foi transformada, porque ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é algo só comigo, vai acontecer algo ao meu redor. Então, eu sou um crente, Deus sabe, só eu e Deus sabe. Espera aí, meu filho. O Senhor Deus diz na sua palavra, através do seu Filho, que quando acontece essa mudança, acontece uma reação. As pessoas vão reagir a essa nova natureza. Haverá uma reação, diz o verso 12, que será recebida inclusive com gozo, com alegria, com exultação. E apenas o cidadão do reino vai poder receber uma perseguição com alegria. Apenas o cidadão do reino verdadeiramente transformado vai receber uma injúria, uma mentira, que vão dizer contra nós, fazendo mal, com regozijo, com exultação. Portanto, eu tenho ainda a descrição do cidadão, mas primeiramente em relação a si mesmos, versos 3 a 10, e na sequência, versos 11 e 12, em relação à reação que o mundo vai ter. E então fecha esta descrição da natureza com os versos 13 a 16. Aqui nós temos
a descrição desta natureza que ele recebeu, não apenas em si mesmo e também de acordo com a reação da turma, mas em relação ao que nós somos para as pessoas, naquilo que nós nos transformamos para as pessoas. As pessoas vão reagir, nem todas, mas nós andamos como cidadão do reino, sal e luz. E aqui eu já mostrei, e não vou ter problema de me repetir, porque eu entendo que seja necessário, que ser sal e ser luz aqui não é conselho, é algo que não pode deixar de ser. O cidadão do reino se tornou, aqui está dizendo, vós sois, verso 13, e no verso 14, vós sois, ele se tornou sal, ele se tornou luz. Portanto, nós temos um papel para desempenhar, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo injuriados, mesmo tendo mentiras sobre nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz. Esse é um aspecto categórico do caráter do cidadão do reino. Esse sermão não pode ser lido como um conselho. Meu irmão, saia daqui procure ser luz. Não pode. Procure ser sal. Não pode. É um aspecto inevitável. Por isso essa descrição do caráter, da natureza, daquilo que se tornou cidadão do reino, porque o rei está presente, o reino já foi estabelecido, não é uma mediação humana, teve mediação em Noé, o reino prometido está também na questão da mediação de Noé, a preservação, tem a mediação de Abraão, tem a mediação de Moisés, tem a mediação de Davi, mas nenhum deles é igual o mediador chamado Senhor Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele não apenas vai exigir coisas de nós, ele vai nos descrever, ele vai nos transformar, ele vai nos ensinar e ele vai nos capacitar. Por isso que este evangelho é maravilhoso. A religião cristã em Cristo Jesus, ela não tem apenas regras morais, ela não tem apenas desafios para pessoas que vivem até aqui, outros que vivem até aqui. Ela tem a condição em Cristo, o poder da santificação. A justificação, o perdão dos pecados acontecem, mas em seguida vem o resultado deste acontecimento. Então não posso dizer eu fui perdoado, Deus me aceitou, mas não tem resultado, meu filho. Não tem evidências deste acontecimento poderoso. Precisa haver evidências. É necessário que haja, que nós possamos percebê-la, tanto em relação a nós em si mesmos, quanto em relação às pessoas. Ainda fechando aqui esta introdução para nós fazermos a afirmação necessária de hoje, nesta pregação sobre a natureza do cidadão do reino, nós podemos perceber então que a primeira característica listada, a primeira afirmação, ela é um fundamento para as demais. Esse é um aspecto que eu salientei apressadamente da vez passada, citando um pastor muito querido e valoroso, Martin Lloyd Jones, quando ele diz que nós temos uma sequência cronológica, a descrição dos atributos, das qualidades do cidadão do reino tem uma sequência. E também tem uma sequência espiritual. Ora, sequência cronológica, ele não apresentou o modo de viver primeiro. Ele primeiro apresentou a natureza do cidadão do reino. O que aconteceu com ele, para poder apresentar a maneira de viver. Sequência cronológica, ele começa com uma qualidade de esvaziamento. Observa que todas as demais qualidades, elas são de enchimento. Eu choro e eu vou receber algo. Mas na primeira, não tem algo para receber. Tem algo para ser tirado. A ideia de que primeiro esvazia, este é um aspecto cronológico, para depois receber.
Um crente, ele primeiro será esvaziado. Um novo nascimento é algo que acontece tão poderosamente que ele vai me esvaziar para que eu possa receber do meu Redentor, do meu Salvador, do meu Rei, que me trouxe para o reino dele, outras maravilhas que eu preciso receber. Enquanto não esvazia, não haverá o enchimento. Então, nós temos aspectos cronológicos de que esta primeira chamada de bem-aventurança, esta primeira descrição da qualidade do caráter do cidadão do reino, da natureza do cidadão do reino, ela precisa ser a primeira, cronologicamente. Nós não podemos pensar em primeira bem-aventurança, primeira descrição, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como eles conseguiram chorar? Como eles conseguiram chegar neste aspecto de chorar, de ser pessoas que choram, sem que antes houvesse algo dentro deles? Nós não conhecemos mais ninguém chorando o seu pecado. Nós tivemos, permitam-me, contrição agora. Vocês ouviram quantos soluços? Não ouviram o meu, por isso eu posso falar. Quantos de nós estávamos soluçando hoje? O que falta para chorarmos este choro que está aí? Nós estamos famintos? Nós vamos sair daqui apenas para exemplificar e vamos correr para a lanchonete, para o restaurante? Ou vamos correr para um pedido à distância? Ou vamos correr para a justiça? Eu quero mais, eu quero beber mais, eu quero comer mais da palavra. Onde está a fome? Onde está a sede? Estes aspectos descritivos, eles estão presentes no cidadão do reino. Eles fazem parte, porque houve uma ação anterior, houve um esvaziamento. Por isso, primeiro, torna eles humildes de espírito. É assim que nós precisamos, e eu estou auxiliando você e aberto para sustentar estas afirmações, porque a maioria de nós não estamos olhando devidamente para este sermão, para que nós possamos fazer uma leitura correta. Este sermão, este primeiro sermão do reino em Mateus, ele nos leva para Cristo, ele nos coloca aos pés da cruz, como nós cantamos. Ele é um sermão magistral, maravilhoso, sobretudo neste primeiro aspecto, que é a descrição do caráter, da natureza do cidadão, daquele que foi libertado das trevas, que foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus, o Filho do amor de Deus. Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então há aspectos maravilhosos demais para nós deixarmos de fora e fazermos uma leitura apressada. É somente tendo posto isto que eu quero ver com vocês, primeira e unicamente, só um apontamento hoje. Primeiro lugar e último lugar, por isso eu estou dizendo primeiro e unicamente, não terá dois pontos. Quero que você veja que esta primeira afirmação aqui, descritiva do caráter do cidadão do reino, porque nós já sabemos que os primeiros versículos estão descrevendo este caráter, primeiro em si mesmo, depois em relação à reação e depois em relação ao nosso papel para com o mundo, até o verso 16. Nós vemos aqui esta primeira afirmação descritiva como sendo este cidadão do reino, esta pessoa que foi transportada para o reino de Cristo, ela é alguém que foi feito humilde de espírito pela graça do Rei poderoso. Esta é a minha única afirmação nesta noite, retirada da análise deste texto. As palavras bíblicas estão aí, verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, digo dos céus, porque Mateus prefere céus. Mas a nossa afirmação, ela consiste em algo que está implícito, vai além do que está aqui. Não além, entenda, apenas de clareza, vai além da clareza,
mas não além desta verdade que está escrita aqui. Este sermão ele foi pregado e o Senhor Jesus não esclareceu os termos. Por que ele não esclareceu? Todos nós que vamos estudar esse sermão, queremos saber que tipo de choro é este. Ele não diz. Bem-aventurados os que choram. Que tipo de choro? Nós queremos saber que tipo de humildade é esta. É do Espírito, mas em que nível, em que sentido? Então, as descrições a miúde, pormenores, detalhadas, elas estão ausentes do texto, porque a ideia é de que os seus ouvintes já vão entender, num contexto mais abrangente, do que ele está falando. Limpos de quê? Qual é a limpeza que tem que ter no meu coração? O que eu tenho que tirar? Misericordioso de quê? Tem coisa que eu não quero ter misericórdia. Eu tenho que ter misericórdia disso? Então ficam várias perguntas. A respeito da fome e sede, é de justiça. Qual é o entendimento disto, então? Por isso que, ao analisar o sermão todo, e também o livro, o Evangelho de Mateus e todas as Escrituras, nós podemos dizer que a primeira descrição, que é o verso 3, e vamos ficar só nela, ela nos faz perceber que é alguém, quem é o cidadão do reino? Alguém que foi feito humilde, de espírito, pela graça do Rei poderoso. Aí você pode mesmo perguntar, e se fosse eu ouvindo, eu ia perguntar de primeira, aonde é que está o verbo feito aqui? Bem-aventurados humildes de espírito. Já iria dizer assim para o pregador, onde é que tem feito aqui? Por isso que eu digo, são implicações inerentes a este sermão, que tem a ver com o sermão todo, e que elas podem ser sustentadas pela Bíblia toda, pela palavra do Senhor Deus todo. Houve uma controvérsia em anos passados que afetou muita coisa em relação a este sermão. A controvérsia ela começa essencialmente nos escritos de um alemão. Não vou citar o nome dele, que eu não quero que vocês leiam sobre ele, não. Uma hora vocês me perguntam aí. Ele vai pregar, vai pretender pregar sobre este texto aqui, e ele chamou o sermão dele de o significado do Sermão do Monte. Para ele, a altura que ele escreveu, nós precisamos achar o significado deste sermão. E então ele, olhando para esta primeira bem-aventurança, ele lançou em discussão o aspecto de que aqui nós temos a retribuição do rei. As pessoas fazem e o Senhor Deus dá alguma coisa. Ele está dizendo que as pessoas precisam se apegar ao Senhor Deus numa relação na qual eu procuro ser fiel, e o Senhor Deus me abençoa no nível da minha fidelidade. Esta sustentação ela perdurou aí. É mais ou menos assim que a igreja romana interpreta este sermão do reino. É nestas condições que o espiritismo se apega a este sermão, e toda uma linha evangélica chamada dispensacionalismo olha para este sermão assim. E nós queremos ouvir isto. Nós queremos sair daqui ouvindo, pastor, diga para nós, seja humilde. É isso que a gente quer. A gente está ouvindo sobre humilde de espírito, estamos dizendo, está vendo, amor, temos que ser mais humildes. Não, não é isso que eu estou dizendo. Este sermão, ele não é uma orientação para você ser humilde. Ele é uma descrição do que você é ou do que você não é. Se você está ainda no império das trevas, não tem esta característica. Se você foi libertado, e apenas nisto, por assim dizer, se fosse possível, você não tem esta característica. Mas se você foi transportado para o reino do Filho, do amor do Filho de Deus, então você tem esta característica. Nós não estamos pensando, como alguns estão dizendo, que existe uma lei que é muito alta, e esta lei não foi obedecida por ninguém no Antigo Testamento. Todo mundo quebrou esta lei, todo mundo foi culpado nesta lei, mas agora no Novo Testamento há uma lei menor,
a lei do amor de Jesus, ele não cobra como o Sinai cobra. Ele não cobra como o Deus veterotestamentário do Antigo Testamento cobra. Então esta é a linha que este Senhor adotou. Ele quer dizer que o Senhor Jesus inaugurou um reino, e agora neste reino há exigências dessas leis, para que o Senhor Deus nos dê a redenção, para que o Senhor Deus nos dê a salvação. Talvez uma das mais prejudiciais Bíblias já escritas, a Bíblia de Scofield, ela ainda perdura até hoje. Esta Bíblia foi a que mais repercutiu esta visão equivocada, de que nas dispensações, nós estamos numa dispensação da graça. Observe, o tempo da lei passou. Será que é só nesta Bíblia, ou tem alguém assim pensando aqui? Nós cantamos exaltando a lei do Senhor, ela é perfeita, ela é límpida, o testemunho do Senhor é límpido, é fiel. Mas quando nós nos relacionamos com o Senhor Deus, nesta linha que eu estou dizendo, nós estamos retirando o caráter da lei, porque estamos dizendo isto é impossível para nós. Não foi para Moisés possível, não foi para Abraão, não foi para Noé, não foi para Adão, que a quebrou logo de início, porque ela seria para mim. Portanto, este é um caminho perigoso. O escrito desse senhor, ele trabalhou dizendo que há um evangelho de Cristo e há um evangelho de Paulo. O evangelho de Paulo, de fato, exige coisas, e o evangelho de Cristo faz outras exigências. O evangelho de Paulo, na verdade, ele vai dizer que está exagerando também numa graça. Nós não temos mais comprometimento com a graça, com a lei, apenas a graça, a graça. Então, queridos, é preciso que nós possamos ver os termos da afirmação. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E estamos afirmando, ele é alguém que foi feito humilde pelo Espírito, pela graça de Deus. Por quê? Porque nós não temos nada para dar. Aquilo que o catolicismo romano nos incita, fomenta no meio da igreja, de que você tem que fazer caridade, aquilo que o espiritismo faz, os mormons fazem missões, porque eles querem salvar a alma deles como missionários. Eles estão mitigando, eles estão de alguma forma redentivamente trabalhando para que eles possam receber perdão também. Nós não temos para dar quando nós somos pobres. Por isso que nós estamos afirmando aqui. Ninguém se faz pobre em si mesmo. A natureza humana nunca vai se fazer pobre. Nenhum de nós voluntariamente aqui vai desejar a condição de pobreza. Nenhum de nós naturalmente vamos nos ver desta perspectiva de esvaziamento. Sempre nós queremos ter algo para dar. Sempre nós queremos ter algo que vai beneficiar o Criador e Ele vai nos abençoar. Seja com a música, com o cântico. O culto se torna isto. Eu fui ao culto, eu fui à missa. Então o Senhor Deus vai olhar para mim de maneira que Ele olha diferente para outras pessoas. Então, aqui nós não temos isto. Nós temos, pelo contrário, uma afirmação de falência. Bem-aventurados os falidos, pobres, humildes. Lucas escreveu no capítulo 6, por favor, parte deste sermão, e ele escolheu a palavra pobre. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, para achar exatamente o verso. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 20. Então, olhando para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres. O que é humilde? É um pobre. Por isso eu usei a palavra falido. Aquele que não tem em si mesmo nada para oferecer. Porque vosso é o reino de Deus.
Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Então, a humildade é uma condição de pobreza, não é uma condição de alguém que tem para dar. Portanto, algo aconteceu com ele. Ele foi feito. Ele foi tornado pobre espiritualmente. Se nós já não temos naturalmente a condição de tornar a nós mesmos pobres, fisicamente, eu digo materialmente, quanto mais espiritualmente. Até mesmo corriqueiramente, esta frase, pobre de espírito, ela não é elogio. Ela, fora do contexto da Bíblia, ela é usada, uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa que não é altruísta, uma pessoa que não é humana, uma pessoa que faz coisas ruins. Ai, quanta pobreza de espírito. Só que esta palavra aqui é uma descrição maravilhosa. Ser pobre de espírito no reino de Cristo não é essa pessoa tacanha, não é esta pessoa de fato sombria, mas é uma pessoa que foi beneficiada, porque o que há dentro de nós é orgulho espiritual, prepotência espiritual. Nós achamos que podemos merecer a salvação. Olha que nível! Nós fazemos um comparativo esdrúxulo entre os males e os acertos. Eu não sei não, mas eu acho que eu estou lá. Nós não chegamos naquela conclusão clara de que eu não dei nada, eu não tenho nada para oferecer. O que é que eu vou dar para o Senhor? Eu quebro o mandamento dele. Eu deixo de cumprir, mas o que é que eu dou para ele? Não, eu pelo menos vou à igreja. Ir à igreja é algo de bom para Deus, ele precisa disto. Que Deus é este? Eu devolvo dízimos, ofertas, isto é necessário, faz parte da nossa vida com o Senhor Deus. Não pode haver desassociação disto. Mas não pode haver também a interpretação errada de que as ofertas, os dízimos me tornam aceitáveis. De jeito nenhum. De forma nenhuma. Então, há um aspecto que é muito difícil para nós, nos vermos pobres de espírito, como está descrito. Portanto, ele nos fez. O cidadão do reino foi feito. Algo aconteceu nele. Nicodemos, ele procura o Senhor Jesus à noite. Por que à noite? É fácil aprender? É fácil entregar a sua cabeça para alguém que está pregando? Eu já fui descrente. E uma das coisas que eu dizia, eu não vou dar a minha cabeça para ninguém. Eu vou ouvir, mas não, aqui a minha religião é minha, é do meu jeito. Ele falou lá, tá bom. Mas é a sua vida eterna, você tem que observar. Deus me deu esta obrigação e este comprometimento de ser fiel à palavra dele, e você pode conferir. Não é o caso de eu entrar na sua mente, mas é o caso de a palavra do Senhor Deus tomar o lugar que ela tem, de ser analisada, de ser refletida, de ser percebida, e dizer, verdadeiramente, não há pobreza no meu espírito. Ao contrário, a frase, quando eu for ser crente, eu vou ser melhor do que todos, ela é muito mais a minha descrição do que a frase, eu não vou conseguir ser crente nem comparado com o pior crente que existe. Eu nunca vou dizer assim de mim, a não ser que algo aconteça em mim, que eu seja feito pobre, que o meu espírito seja pobre, transformado, feito por uma ação metafísica, uma mão poderosa, um poder que não apenas
vai me esvaziar, mas depois vai colocar coisas em mim. Vai me fazer chorar de verdade, ter fome de verdade, saber ter misericórdia de coisas que eu não sei ter. Mas primeiro ele esvazia. Foi assim a sua conversão? Como eu tremo em perguntar isto, mas eu preciso perguntar. Foi assim? Então ele vai dizer: bem-aventurados humildes de espírito, e nós vamos inferir corretamente aqueles que foram feitos, porque Lucas está dizendo: é pobre de espírito. E aqui em Lucas, para nós sairmos e voltarmos em Mateus, por favor, Lucas alistou algo que Mateus não alistou, e me dá uma compreensão muito favorável do que eu estou falando. No capítulo 6, aí na sequência, eu quero entender o que é pobre, tá? Que pobre é esse? É financeiro? Não. Verso 24: mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Quando eu vou ver o sermão todo lá em Mateus, ele está dizendo quão dificilmente entra um rico no reino de Deus. Mas quer dizer então que o evangelho dos cristãos é para pobres. Nós vamos fazer votos de pobreza, como a Icar colocou para os seus sacerdotes. Porque ser pobre é uma opção consagradora. E nós vamos empobrecer o espírito ou só o bolso? Nos mosteiros, estudando as escrituras, não ter nenhum centavo significa ter o espírito empobrecido? Claro, evidente que não. Quantos não conseguiram ter a pobreza de espírito, mesmo se esvaziando de tudo, de todas as coisas materiais? Ele está falando da dificuldade do rico entrar, porque o rico é aquele que deposita na riqueza a sua confiança, aquele que a trata como uma divindade, como um Deus. Esse não entra no reino. Aquele que tem medo de perder. Eu nem posso ser cristão porque a minha função ilícita terá que ser tirada. Sabe o que Nicodemos disse para ele? Como pode um homem velho entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Ele disse: você precisa nascer de novo, que aí nesse novo nascimento você vem esvaziado, Nicodemos. Você vai ser feito pobre de espírito, você ainda está muito rico. E ele diz: como pode um homem entrar? Ele está olhando para si e diz: o senhor sabe quem eu sou, a minha posição, de onde eu venho, a posição que eu tenho eclesiasticamente, como é que eu vou me tornar? O pobre tem a ver com o espírito aqui, não com finanças. No verso 25, não só: ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. O choro pela fome, a fome e sede de justiça, é alguém que olha para si e sabe que precisa mais do que pão, nem só de pão. Mas quantos de nós achamos que basta o pão? Viverá bom, mas de toda a palavra que procede de Deus. Ai de vós os que rides, porque a vez de lamentar e chorar e tal. Ai de vós quando todos vos louvarem. Então a ideia não é que ele está condenando o elogio, não é que ele está condenando alguém alegre, mas ele está condenando aqueles que não têm a percepção da sua alma. Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Ele não tinha percepção da condição espiritual dele. Eu tenho muito, vou derrubar os meus celeiros, vou construí-los maiores, e vou dizer para minha alma: alma, te alegra, goza destas coisas. Ele estava esquecendo de fato, hoje mesmo vai te pedir a alma, e o que tu tens reservado, para quem será? Então, bem-aventurados humildes, significa que houve uma ação poderosa desse rei, o reino dele chegou, e aquilo que João Batista disse para os fariseus: raça de víboras, vocês estão vindo atrás do batismo
Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Cadê o fruto? O reino chegou, e este rei é poderoso, de maneira que eu não preciso me esconder atrás das religiões, das práticas, das minhas habilidades como sendo algo que agrada ao Senhor. Eu posso ir para Ele, e Ele de fato vai me transformar pobre de espírito. Eu vou ver a minha incapacidade, a minha insuficiência, eu vou ser tornado humilde de espírito. Queridos, esta é a mensagem que nós temos nesta noite. O rei chegou, o reino está presente. Quem são os cidadãos deste reino? Quem são e quem não são? Quais são os que não são? A justiça desse reino, como nós vamos ver mais para frente, quando lermos, ela é inatingível. Ela não é uma justiça atingível. Você pode verificar aí depois do capítulo 5, verso 17, pelo que eu já disse aqui. Ele não veio revogar a lei está valendo. Quando ele disse para não matar, ele estava falando não apenas fisicamente, mas ele estava falando no coração. É maior a implicação do que Moisés. Nós não temos no relato de Moisés nenhuma pessoa sendo condenada ou chamada porque no coração não amou o próximo. Mas no reino de Cristo nós temos esta condenação. Então, esse esvaziamento, ele é seguido de uma capacitação, para que eu possa viver para Ele. Ele vai nos capacitar, de maneira imperfeita nós vamos viver até o final, mas vamos estar sempre correndo para Ele, para a graça, para a vontade dEle, porque Ele é aquele que diz: levanta para um paralítico, toma o teu leito, anda. Quem vai dizer isso? Somente aquele que é poderoso. Levanta, toma o teu leito e anda. E tem 46 anos que este homem não faz isto, e a voz dele será ouvida pelos ossos, será ouvida pelo corpo, porque ele é o Criador. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora ele se fez carne, o reino chegou, ele é o rei, e ele está dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, foram transformados, viram a sua necessidade, porque deles é o reino dos céus. E porque eles são os mais felizes? Porque esvaziados receberão capacitação. Ele pode dizer ao morto de 4 dias, fétido, chamando pelo nome, Lázaro, e aí dizendo: vem para fora. Que poder é este? Que autoridade é esta? Isto não é apenas uma reunião evangélica, mas são realidades incontestáveis, testemunhadas, registradas, afirmadas ao longo do tempo. Não começou no século I, como nós vimos. Portanto, querido, a primeira bem-aventurança é um esvaziamento necessário, feito não por mim, não sou eu que faço, mas Ele faz em nós. E esta bem-aventurança, ela nos capacita para as demais: chorar corretamente, ser manso de maneira correta, ter a fome e a sede que é necessário. Que o Senhor Deus nos encha desta convicção. Nós precisamos deste esvaziamento, e Ele, o Senhor Jesus, é quem nos dá Ele. É Ele que nos coloca no seu reino, nos liberta do império e nos transporta para o seu reino. E lá neste reino, nós somos feitos assim. O maior desejo do meu coração é que todos neste lugar, de alguma forma, tenham esta compreensão. Que o nosso coração seja concitado, seja importunado, seja de alguma forma mexido, para pelo menos perguntarmos: eu sou do reino, eu sou um cidadão do reino.
Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, quão magnífico, Senhor, é o teu nome em toda a terra. Quão magnífico, Senhor, é o nome do teu Filho, aquele que veio da descendência de Davi, prometido, Pai, cumprido. Aquele que é o verdadeiro santuário. Davi não podia construir santuário. Quem és tu para me fazer casa a mim? Mas Cristo veio e tabernaculou. Ele é o verdadeiro templo do Senhor. É nele que nós podemos ir até o Senhor, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E vimos, ó Deus, que ele descreve o caráter do cidadão do reino, dizendo que uma obra poderosa é efetuada em nós. O esvaziamento do Espírito, da condição de acharmos que podemos comprar a salvação, que podemos retribuir religiosamente para com o Senhor. Ó Deus, Adão foi expulso e um querubim com a espada de fogo foi colocada no caminho. Nada que ele pudesse fazer traria ele de volta à tua presença, mas nós achamos que já estamos na tua presença. Portanto, Pai, ajuda-nos a ver a necessidade de Cristo como mediador, como salvador, como aquele que é poderoso para nos dar vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Assim oramos com humildade, pedindo que o Senhor nos capacite em todas as coisas que precisamos ser capacitados, como pai, como marido, como homem, como cristão. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo repousem sobre vós e sobre toda a igreja de Deus, agora e para sempre. Amém. Muito bem, igreja, gostaríamos de saber, alguém que está vindo pela primeira vez nessa noite na nossa igreja, você que está vindo pela primeira vez, há alguém? Você pode levantar a sua mão? Temos ali uma família ali atrás. Pablo, você vai ter que mandar ver na voz aí, no vozeirão aí. Vocês podem ficar de pé, por gentileza, e falar o nome de vocês? Jonathan, Fátima. Tá bom. Sejam muito bem... Ok, não, tranquilo. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja, a toda a família. Que Deus os abençoe, as portas estão abertas. Também que vocês possam retornar nas nossas programações, nos cultos aos domingos. Sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe, tá bom? Pode sentar. Mais alguém está vindo pela primeira vez ou não? Creio que não. Muito bem, irmãos. Então, após o pós-lúdio, as nossas crianças vão vir aqui para frente para ter o seu tempo com um pastor, e que todos nós possamos ter uma ótima semana no Senhor Jesus, uma boa noite e que Deus abençoe.